A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 25. Aqui nós vamos ver que o Senhor continua falando em parábolas e aqui ele fala sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola diz sobre a história, de 10 virgens, que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias são aquelas que não têm conhecimento, não têm tanta responsabilidade, não trouxeram consigo só a lamparina e não trouxeram azeite extra. E as prudentes eram aquelas que trouxeram a lamparina e trouxeram o azeite extra. Então, elas estavam ali preparadas para que, se o noivo demorasse, elas teriam ainda a chama acesa para guiar o caminho para o encontro entre o noivo e a noiva. Aqui está sendo, essa parábola simboliza a volta de Cristo, Nós temos que estar preparados, nós temos que estar com a nossa chama, a chama do Espírito Santo acesa sobre a nossa vida. E isso é algo individual, porque nós vamos, você que lê todo esse capítulo, vocês vão ver que quando as nécias pedem para prudente emprestado, não é porque elas eram ruins e não poderiam emprestar, mas porque o azeite é algo individual. E elas tinham tanto desejo de ver o noivo que elas não poderiam abrir mão do azeite para outra pessoa. Então, é esse relacionamento que nós precisamos ter com o Senhor, ele é individual. Então, cada um de nós temos que buscar o Senhor todos os dias, ler a palavra, orar crendo fielmente que o Senhor está ouvindo o nosso clamor, deixar essa chama acesa, orar para que o Evangelho cresça, para que todas as pessoas conheçam o Evangelho e saber que uma hora o noivo vem. Aqui nessa parábola diz: eis aí o noivo, saiam ao encontro. E as prudentes, elas saíram, encontraram com o noivo e puderam estar na bodas, Só que as nécias, quando elas voltam, o noivo diz: eis que não vos conheço. Então, que a gente possa estar apercebido, porque a Bíblia fala aqui no versículo 13, vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Em seguida, já vemos a parábola dos talentos, Pois será como de um homem com muito dinheiro, propriedades, que chamou os seus servos e a um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Ao que deu 5 talentos, aí esse senhor que entregou esses talentos, ele sai dessa cidade e deixa eles lá. O que tinha 5 consegue negociar e multiplicar e consegue mais 5, ficando com 10. O que tinha 4 tinha 2, negocia e fica com 4. O que tinha 1 fica com medo de perder e enterra. E naquela época era muito costumes deles enterrarem, sabe? Tesouros, dinheiro, enfim. Às vezes as pessoas vão pensar que 1 talento era pouco, mas não era. Se você for pegar pela história, 1 talento simbolizava o trabalho de 20 anos de um trabalhador. Então, era muito. Então, quando esse senhor volta para cobrar dos seus servos os talentos que foi confiado, e ele percebe que o que tinha 5 multiplicou, tinha 2 multiplicou, e o que tinha 1 não multiplicou, o que ele faz? Bem-aventurados sois vocês que multiplicaram. Agora, o que tem apenas 1 e guardou, nem foi capaz de levar ao banco para fazer render, ele vai ser tirado tudo que ele tem e vai ser dado ao que tem 10. E deu para o primeiro, que se esforçou mais, que fez o melhor que ele pôde, Então, aqui a Bíblia fala bem assim, que o Senhor, ele nos entregou talentos, dons, habilidades, oportunidades, e nós temos que dar o nosso melhor com aquilo que o Senhor nos entregou. Aqueles que sabem louvar, que louvem com amor, com gratidão a Deus, não enterre o seu talento. Aqueles que tocam, aqueles que falam da palavra do Senhor, aqueles que sabem orar com propriedade, porque tem o Espírito Santo sobre a vida e às vezes se calam
enterram esse talento que o Senhor colocou na sua mão, que você não venha ser um servo mau, para que o que você tiver seja tomado, mas que você seja um servo bom do Senhor e entregue para Ele bons frutos, que você traga tantas pessoas que conheceram Jesus através do talento que o Senhor confiou na sua mão. Em seguida, nós vamos ver que fala sobre quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui, ele vai fazer a divisão entre as ovelhas, que vão ficar do lado direito, e os cabritos, e vai fazer a separação. E vai dizer assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. O Senhor tem preparado um reino para você. Basta você escolher, você tomar a atitude de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, de não se afastar do Senhor, de ser servo do Senhor, de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. O Senhor vai te usar. E se você não consegue ir tão longe, que você possa abençoar as pessoas que Deus está usando, que Deus está levantando, que você seja, como vocês vão ler aqui no final desse capítulo, pessoas que do reino que tiveram sede, você deste de beber, tiveram fome, você deste de comer, estavam enfermos e você foi visitar, estavam em prisões e você foi visitar. O Senhor vai ter isso como se você tivesse feito isso com Ele. Então, tudo que a gente faz para o Senhor não é vão, terá a recompensa. E que você seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus.